Mais uma análise de contratado aqui no canto rubro-negro, dessa vez de Alexandre Fintelmann. Uma aposta, né? Uma promessa de 22 anos que o Vitória garimpou aí no mercado. Paulo na lista, nosso Paulo Roberto vai fazer a análise aqui completa com vocês. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canto rubro-negro, que está muito próximo de bater, como vocês já sabem, 50 mil. Toca aí no inscrever se você que está chegando agora. Novidade aqui no canto, claro, análise de contratado é sempre um quadro bacana. E toca no gostei também aqui embaixo para continuar fortalecendo. Lembrando que o canto rubro-negro é patrocinado pela Aposta Real. Use o cupom BROCA100 e tenha 100% de bônus. Você pode apostar a partir de R$1 e sacar via Pix sem taxa, claro, apenas maiores de 18 anos e faça apostas recreativas. Aposta Real, quem broca joga. A torcida colossal ruge contra a pirataria. Acesse nofake.com.br/SCVitória. Pega o link de onde você está vendo a questão da pirataria, bote seus dados e concorra a experiências exclusivas, camisa oficial e muito mais. Falando em camisa oficial, a gente continua com a parceria aqui da Volt. A Volt continua sendo patrocinadora do canto, pelo menos 4 camisas por mês aqui para sortear, prioritariamente para membros, porém não só membros, tá? Então, acesse a loja sonegou.com.br ou então compre em alguma das 4 lojas da Volt aqui em Salvador. E claro, sempre agradecendo a Showcar lá em Orlando, dealer da família brasileira. Compre o seu carro no precinho, só com passaporte, sem muita burocracia, já que por lá é necessidade. Vamos lá, análise de Alexandre Fintelmann com o nosso Paulo analista, começando agora. Salve, salve nação, Paulo analista aqui na voz, trazendo para vocês mais uma análise aqui no canto rubro-negro e mais uma análise de goleiro, dessa vez Alexandre Fintelmann, jogador de 22 anos contratado pelo Vitória. E antes de começar a análise, eu quero já pedir a sua paciência, porque é um goleiro que não jogou ainda no profissional, é um goleiro que a última vez que atuou foi no Sub-20 do Vasco em 2021, e os jogos que eu tive que analisar foram há 2 anos atrás, ou melhor, já estamos em 2024, 3 anos atrás. Então, possa ser que tenha coisa aqui que eu vou falar de bom, que em algum momento talvez ele pode ter regredido nesses 3 anos, ou pode também trazer uma coisa aqui que eu trouxe de correção, que ele já tenha maturado e aprendido. Então é a análise mais difícil que eu vou trazer pra vocês, mas obviamente não pode faltar. Vamos lá, começando com algumas ações dele em defesa, a gente vai observar, né, que o goleiro Fintelmann, ele tem uma característica de gerar sempre defesas em quedas laterais. Um goleiro que tem um reflexo bom. Observe agora, ele tá fechado na primeira trave, vem pro meio e aí consegue gerar defesa. Não direciona tão bem assim a defesa, cai no pé do atacante, que acaba depois desperdiçando. Aqui outra jogada que a gente vai ver ele olhar sempre fixo na bola, que é talvez um dos fundamentos principais do goleiro, é saber olhar bem a bola, acompanhar muito bem a direção da bola, e ele tem um pouco disso em alguns cenários, a gente vai ver que em outros nem tanto. Aqui, deslocamento vertical para poder encurtar a distância, atacar a bola e fazer com que o gol fique menor para o atacante. Quanto mais o goleiro se adianta, mais o gol vai ficando menor, algo que ele também tem. Outro ponto que também me chama a atenção, vocês já estão vendo aí, é que ele tem uma capacidade boa de direcionar o rebote, direcionar a defesa em chute de média e longa distância. Ele consegue ali fazer a defesa e espalmar, que a gente chama para zona morta. Observe agora que quando ele vai fazer a defesa, ele joga para escanteio para evitar ceder um rebote para um atacante, né, melhor posicionado para fazer essa segunda finalização. Aqui agora a gente vai ver também que a bola vem alta, ele fecha o ângulo e direciona o rebote para trás, né, tirando ali do alcance de um possível opositor direto. Então, a primeira característica que eu observei nele, nesses jogos, que já adiantando, analisei jogos dele tanto no Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2021, como também a ascensão dele na Copinha de 2021 e 2020, né? Então, é um jogador que consegue, né, nesses jogos que eu vi, ele enfrentou o Flamengo 4 vezes, né, que é uma das maiores bases do Brasil hoje, enfrentou o Palmeiras, né, foi um dos jogadores que eu mais tive que assistir jogos, foram 9 jogos que eu assisti do Alexandre Fintelmann, e ele realmente mostrou essa capacidade. Um 1 contra 1 dele defensivo também é interessante, é um goleiro que sabe fazer a famosa defesa em X, né, onde ele consegue abrir os braços e abrir as pernas também para poder fechar o ângulo de finalização do atacante. Então é um goleiro que tem essa saída para fazer essa defesa em X e que mostrou potencial nessas duas competições. Não à toa, por isso que o Vitória buscou apostar nele para ser um jogador a médio e longo prazo que pode ter algumas oportunidades com a camisa do Vitória. Mais uma vez ele deslocando para fechar o ângulo, fazer a entrada frontal, que também é algo que ele consegue fazer, né? A gente está vendo que ele é um goleiro sempre em sinal de expectativa, sempre com os joelhos flexionados, sempre buscando um bom posicionamento para essas entradas frontais. Nesses contextos de encaixes ele consegue, né, ajudar bastante, baixando, como eu disse, o centro da gravidade, indo para o encaixe. É um goleiro que mostrou realmente potencial. Infelizmente ainda não conseguiu fazer com que esse potencial fosse consolidado no profissional. Ele chegou a jogar no profissional do Vasco, mas só
né, figurou no banco de reservas, foi emprestado para o CSA, mas também somente figurou, né, entre os reservas. O Vasco costuma fazer isso, né, leva o profissional e empresta. Foi assim com o Raus também, que foi emprestado para o Náutico e outras equipes, e assim também o Alexandre Fitterman. Antes de ir para o segundo item que ele também tem no seu futebol, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, obviamente, compartilhar pra todo mundo. É um goleiro que tem pouco conteúdo, é um goleiro que muita gente desconhece, então é bom que todo mundo possa ver, né, até porque lá na frente, vai que daqui a 3, 4 anos, foi um dos maiores goleiros do Brasil pelo Vitória, vocês vão lembrar lá atrás da análise que a gente trouxe dele aqui hoje, tá? Então compartilha e manda pra todo mundo. Segundo item que a gente vai observar é a capacidade que ele tem de gerar coberturas defensivas, tanto curta como longa, e também o controle da profundidade, que a gente vai ver agora como é um goleiro que consegue sair muito bem da área para gerar essa cobertura do zagueiro, para gerar essa cobertura do lateral, e algo também que é importantíssimo para essa posição, né? Algo que a gente também trouxe na análise do Muriel e que no Fitterman é talvez mais presente essa característica dele. Ele tem muita velocidade, muita agressividade para sair, controlar essa profundidade, tem um time bom para sair do gol, seja para gerar esse encaixe e impedir com que o centroavante consiga sair cara a cara com ele, seja para gerar essa interceptação, né, de dar um chutão na bola, afastar e impedir, né, com que a sua linha de defesa tome essa bola nas costas, porque para isso serve o goleiro, o controle da profundidade. Quando o zagueiro toma a bola nas costas, o goleiro, quando ele tem capacidade, quando ele tem uma reação boa, ele precisa saber sair para intervir nessa bola, né? Quem mais revolucionou isso no cenário mundial de goleiro foi Neuer. Neuer é um goleiro que revolucionou isso, e depois dele, muitos outros goleiros começaram a ter e atrair essa característica também, que já existe há muito tempo, mas eu acho que a cara foi desse goleiro alemão. E ele, Fitterman, tem isso muito bem. Ele sai tanto para fazer o cabeceio quando necessário, como também para gerar esse controle, né, de profundidade. Agora, o Twitter também, que a gente vê que ele consegue atrair no seu futebol, e que ele, no jogo aéreo, ele consegue direcionar muito bem o soco, né, para vencer essa bola. Quando a gente fala de direcionar o soco, é quando o goleiro consegue ir para o jogo aéreo, vencer esse cruzamento e tirar a bola de uma zona perigosa, de uma zona não povoada. Então, ele busca fazer isso. O sinal de X que eu sempre coloco é para identificar para onde ele direciona. Ele nunca direciona de uma forma em que vai para uma situação onde ele pode ser vencido após essa ação dele. Então, ele não direciona no pé de um atacante, ele não direciona numa região onde tem muitos adversários, ele sempre busca fazer com que esse soco saia de uma região onde ele possa ter uma segunda finalização ou um segundo cruzamento para ter que intervir. Esse lance é muito claro, ele sai errado, e quando ele vê que ele não vai conseguir direcionar tão bem, ele tira a bola para escanteio, mas não direciona no pé do adversário. Então é algo que ele também possui no seu futebol, e ficou muito claro nesses jogos que eu observei dele, tanto na Copa do Brasil Sub-20, que ele foi campeão, diga-se de passagem, como também no Campeonato Brasileiro e alguns jogos na Copinha. Aqui a gente vai ver ele também fazendo essa saída boa e atrelado à reposição, tá? Agora a gente vai trazer ele com os pés, né, que também é importante. Com a bola hoje, o goleiro ter uma noção interessante. A gente vai trazer aqui algum vídeo onde a gente vai ver que ele também é um goleiro muito participativo, né? É um goleiro, né, que tem uma capacidade tanto de bola longa, de saída de bola com a direita, né, como também jogando em situações onde o time valoriza a posse de bola mais de trás. Diferentemente do Muriel, que é um goleiro canhoto, né, ele é um goleiro mais destro e que sempre oferece linha de passe, e tem como característica também mapear muito bem o ambiente. O Vasco fazia uma saída de 3 com jogada trabalhada desde o goleiro. Quando eu falo Vasco, eu tô falando o profissional, o Sub-20 no caso, ao qual ele jogava. A ideia do time dele era fazer uma saída de 3, uma saída bem sustentada, uma saída onde tem a valorização da posse de bola, e ele era um goleiro muito ativo nessa saída de bola da equipe. A gente vai ver quantas e quantas vezes ele oferece linha de passe ao zagueiro, ele consegue ali aparecer, mapeia muito bem ali o ambiente, começa a estudar as opções de passe para fazer a sua saída de bola trabalhada, seja com essa bola longa, seja com essa variação de corredor, seja dominando, temporizando um pouco mais para arrumar, que também é outro indicador importante para o goleiro, capaz que ele tem de acalmar um pouco mais a jogada, esperar a equipe se estruturar, a equipe fazer ali a formação, a ideia de jogo ofensivamente, aí ele vem trabalhando essa posse de bola, né, como a gente está vendo na maioria das jogadas. Então é um goleiro que também não passa vergonha com os pés. Teve alguns jogos que ele errava uma saída de bola ou outra, mas é normal, tá, gente? A gente tá falando de um goleiro
de 22 anos e que é a posição no futebol que mais demora de maturar. Isso todo mundo deveria saber antes de cobrar, né? Muitas vezes assim é a atuação de algum goleiro, né? Lucas Arcanjo demorou um pouco de maturar e vários outros goleiros levam um pouquinho mais de tempo de se aperfeiçoar, de consolidar do que o restante das posições. Então é mais comum a gente ver, por exemplo, goleiros de 23, 22, 24 anos falhando e com 25, 26 chegando no auge, do que, né, com um ponta, um lateral que tem uma maturação mais rápida, embora também não seja tão imediata assim. Então o Fintelmann, né, como característica de fase ofensiva, de construção de jogo, ele pode ser sim esse goleiro para oferecer linha de passe, para participar da fase inicial de construção, né, sempre muito acionado, era algo muito visto no time do Vasco. Quando o zagueiro não tinha opção de circular a bola, para ele não ficar muito com a bola, ele voltava para Fintelmann, e aí Fintelmann conduzia e buscava, né, acionar outros passes, umas bolas longas e outras ações para que o time consiga valorizar essa posse de bola. Então talvez quando ele for acionado aqui no Vitória, uma das características que a gente pode mais observar nele com a bola. Tá, e vamos aos pontos negativos, né? Como eu disse, eu quero pedir a paciência de vocês, porque é um goleiro ainda em fase de construção, em fase de consolidação. Então, ele oscilou muito no sub-20. Teve situações onde eu vi que realmente, eu assisti 9 jogos dele, em 4 ele teve falhas ali um pouco sérias, né? Em jogos como o Palmeiras, que ele jogou lá no Allianz Parque, contra o Goiás no Serra Dourada, ele também acabou tendo falhas graves. E o primeiro ponto, né, dele é que ele ainda peca um pouco no posicionamento nesses jogos que eu analisei dele em 2021. Ele é um goleiro, por exemplo, que tem momentos que ele fecha muito um lado e acaba cedendo outro lado para finalização, e aí o jogador tira dele e ele não tem a reação para chegar, porque ele não se posiciona tão bem assim em alguns momentos, né? Tem também situações que ele tem um deslocamento de uma trave a outra muito demorado, né? Tem momentos que quando ele tá numa trave e ele tem que sair para defender a outra, né, ele tem dificuldade, ele não faz isso tão rápido. Ele consegue se deslocar da trave até o meio bem, mas da trave até a outra não tão bem. Vocês vão se lembrar na Série C de um jogo Vitória e Altos, lá na casa deles, foi um 0 a 0 se eu não me engano, onde Arcanjo faz uma defesa sensacional, que ele tá na primeira trave, vem um cruzamento atrás dele, ele sai correndo e consegue chegar na segunda trave e gerar, né, a defesa. Então é algo que ele ainda tem dificuldade. Então são os dois pontos que eu acho que são mais sérios do futebol dele. Primeiro, que ele ainda estava vivendo uma oscilação muito grande, jogos onde ele ia muito bem, jogos onde ele acabava frangando, tendo algumas falhas, e esses dois itens que eu citei, que é o posicionamento de conseguir ficar posicionado para defender os dois lados e também esse deslocamento de uma trave a outra. Tá, eu acho, né, sobre a contratação, que é uma boa aposta, né? Itamar, né, tem um mérito muito grande na formação de goleiros e pode trabalhar nesse goleiro para que ele se aperfeiçoe e se torne um grande goleiro com a nossa camisa um dia. A curto prazo, é uma contratação que, se eu precisasse dele, por exemplo, uma contratação, vai ser uma reserva de Arcanjo, eu não faria. Mas como ele vem para ser terceiro ou quarto goleiro, eu acho que é uma boa aposta para o clube trabalhar e lá na frente, quem sabe, dar frutos a gente. É isso, galera, tamo junto, muito obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui, comenta aí, ainda vou ouvir falar desse goleiro lá na frente. Tamo junto, galera, até a próxima, valeu!